Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E antes de peregrinar por aí, lutando duelos, não esqueça de ver esse Nerdologia sobre Musashi, o maior samurai. O que a equipe Rocket, uma música do Iron Maiden e um dos mangás mais populares da história têm em comum? Um samurai conhecido como Miyamoto Musashi, que morreu em junho de 1645, 375 anos atrás, e ficou conhecido como o maior espadachim do Japão. Só não sabemos direito quando ele nasceu. Provavelmente foi no ano de 1584, na região de Harima, com o nome de Benosuke. Era tradição que meninos tivessem um nome na infância e recebessem outro nome após uma cerimônia de passagem para a vida adulta. Não sabemos quem foi sua mãe, e o homem que provavelmente foi seu pai, Munisai, era mestre de artes marciais e também era um espadachim renomado, fundando a própria escola de manejo de espada. Ele servia ao daimyo do clã Shinmen como instrutor e por isso podia usar o nome do clã. Além disso, sua segunda esposa era filha do daimyo. Um evento da vida do pai influenciaria a vida de Musashi por toda a vida, antes mesmo de seu nascimento. O shogun da época determinou um duelo entre Munisai e o instrutor de outra prestigiada escola, Yoshioka, que servia ao shogun, para determinar o melhor espadachim. Munisai venceu 2 dos 3 combates e recebeu um título honorífico de Inigualável sob o Sol, iniciando uma grande rivalidade entre os adeptos das duas escolas de espadachins. As poucas fontes sobre esses eventos são o túmulo de Munisai e os registros do shogunato Ashikaga, além de relatos indiretos na vida de Musashi e que são debatidos por especialistas. Não há unanimidade sobre o pai de Musashi. Sabemos da vida de Musashi com um pouco mais de clareza a partir dos seus 7 anos de idade, quando ele foi enviado para ser educado por seu tio em um templo budista, onde recebeu um nome budista. Muito provavelmente foi no ano em que seu pai morreu. Ele já tinha noções do manuseio da espada e recebeu mais treinamento. Também foi alfabetizado, estudou filosofia e aprendeu matemática, uma criação que não era comum no período. Segundo o próprio Musashi, em sua obra O Livro dos 5 Anéis, ele lutou seu primeiro duelo aos 13 anos, derrotando um aluno da escola Kashima. Musashi não usou uma espada, mas um bastão, matando seu adversário. Uma questão interessante é que muitas dessas escolas para espadachins japoneses ainda existem, algumas com currículos que pouco mudaram com o tempo. Com 15 ou 16 anos de idade, Musashi iniciou sua peregrinação, algo parecido com o conceito europeu de cavaleiro errante. Essa peregrinação pode ser traduzida literalmente como treinamento em ser um guerreiro, quando o espadachim viajava a pé, realizando duelos, treinamentos em outras escolas e oferecendo seus serviços como mercenário ou para servir como samurai a um daimyo. Não se tratava apenas de um aperfeiçoamento de técnicas ou físico, mas encarado também como um treinamento mental e com componentes espirituais, como meditação, jejuns ou então pernoitar em lugares ermos. O propósito todo da peregrinação era colocar o espadachim em situações desafiadoras, fora do conforto e apoio, seja de sua terra natal, de sua família, sua escola ou de seu mestre. Aqui os eventos começam a ficar incertos novamente. Se antes era por falta de fontes, agora é pelo excesso para os padrões do período, de fontes orais, poemas e relatos, com Musashi ganhando uma enorme reputação, quase lendária. Aos 16 anos de idade, ele lutou ao lado do clã Toyotomi contra os Tokugawa, na guerra pelo shogunato. Segundo suas obras, Musashi combateu em 6 batalhas, inclusive na de Sekigahara, em 21 de outubro de 1600, que reuniu até 200 mil combatentes e resultou em uma vitória decisiva para o clã Tokugawa, que dominou o shogunato por mais de 250 anos até a abolição do sistema. Após a derrota, Musashi se retirou para as montanhas, onde treinou por um período. Pelos próximos 12 anos, Musashi peregrinou pelo Japão, duelando contra adeptos de diferentes escolas, treinando em outras técnicas e meditando. Muitos desses duelos não eram até a morte, dependiam de um acordo entre os envolvidos. Muitas vezes, no caso de um treinamento amigável, o combate era encerrado ao atingir algum objetivo. Alguns desses duelos foram 3 combates consecutivos contra os mestres da escola Yoshioka, em Kyoto, que queriam vingança pela vitória do pai de Musashi, considerado humilhante. E Musashi venceu os 3 duelos. A tradição oral diz que Musashi chegou atrasado aos 2 primeiros combates, para irritar seus oponentes e tirar a concentração deles.
No primeiro duelo, quando quem acertasse o primeiro golpe venceria, Musashi usou uma espada de madeira, que lhe favorecia para manusear. Ele venceu quando deslocou o ombro de seu oponente. No segundo duelo, ele desarmou seu rival. Finalmente, os Yoshioka, ofendidos pelos atrasos de Musashi, teriam organizado uma emboscada contra ele. Nesse caso, ele chegou antes do combinado, matou seu oponente e fugiu da armadilha. Para lutar com mais de um oponente ao mesmo tempo, ele usou suas duas espadas, iniciando um estilo próprio de luta que ele aperfeiçoou e ensinou, com o nome de Estratégia de 2 Firmamentos como um. É possível que ele tenha baseado parte de sua técnica no aprendizado de tambores budistas no templo, na infância. Nesse período, Musashi também venceu duelos contra mestres em outras armas, como o bastão, a lança e a kusarigama, algo similar a uma foice unida a um peso com uma corrente. Esses são alguns dos elementos que transformaram Musashi numa lenda, não apenas seu histórico invicto em duelos. Sua dedicação aos treinamentos, seu desenvolvimento de um novo estilo de combate, o registro desses métodos com a autoria de seus livros e o uso de táticas psicológicas contra seus adversários. Para ele, o objetivo era a vitória, não floreios técnicos ou exibicionismo. E foi aos 28 anos de idade que Musashi travou seu duelo mais conhecido. Sabendo da reputação de um espadachim da ilha de Kyushu, ele pediu para o daimyo local organizar um duelo. O nome do rival era Sasaki Kojiro, que inventou uma técnica chamada Volta da Andorinha, em que ele empunhava sua espada com as duas mãos viradas para baixo, golpeando rapidamente para cima e depois para baixo de novo. O duelo foi agendado em uma ilha remota, para evitar que os discípulos de Kojiro tentassem intervir. Musashi novamente chegou atrasado e usou uma espada de madeira maior que o habitual. A tradição oral diz que ele fez a espada de um remo. Kojiro avançou sobre ele e quase decapitou sua cabeça com um golpe. Musashi assumiu uma postura de cansar o seu rival até o momento em que o matou com golpes nas costelas do lado esquerdo que perfuraram os órgãos de Kojiro. O combate teve repercussão por todo o Japão, considerado entre os 2 maiores mestres da época. Também teve repercussões políticas, com acusações de que Musashi, na verdade, assassinou Kojiro. Foi o último duelo fatal de Musashi. No total, foram 61 combates. Na segunda metade de sua vida, Musashi deixou de lado a peregrinação e serviu diferentes lords em batalhas, instruindo samurais e até chefiando a construção de um castelo. Nesse período, ele recebeu diversas recompensas materiais e adotou 3 filhos para serem seus sucessores. Também se dedicou aos poemas, à caligrafia, à escultura e à pintura. O mais famoso retrato contemporâneo de Musashi, que guiou a estátua de seu túmulo, foi feito por ele mesmo. Ao fim da vida, ele distribuiu seus bens materiais entre seus filhos e discípulos e viveu como um eremita em uma caverna, onde terminou seu livro e também escreveu 21 conselhos para futuras gerações. Hoje, a caverna é um memorial. Musashi morreu aos 61 anos de idade, e desde então tornou-se um símbolo do Japão do século XVII, como o maior samurai e a personificação do espírito de um Ronin, e seu estilo é ensinado até hoje. Alguns podem achar que seu legado inclui um dos maiores navios da Segunda Guerra Mundial, mas não, o navio foi batizado em homenagem à província. O que Musashi inspirou foram filmes, livros, mangás e diversos personagens de videogames. E o que a equipe Rocket tem a ver com tudo isso? Os nomes originais dos personagens são Miyamoto e Kojiro, os protagonistas do maior duelo de samurais da história. E claro, o Nerdologia é um recorte, e aqui na descrição vocês podem conferir fontes e sugestões de leitura, além de outros Nerdologias sobre samurai e o Japão. Nos comentários do Nerdologia sobre o misterioso caso do Lago Bodom, perguntaram se existe diferença entre lago e lagoa. Segundo o geógrafo Mário de Biasi, os lagos são frutos de processos geológicos, transformações em larga escala do relevo terrestre. Já lagoas são fenômenos locais, causadas, por exemplo, por um deslizamento de terra. Comentaram que estranharam a referência aos pássaros zangados. É porque a empresa que os criou é daquela cidade, e tem até um parque temático na beira do lago. Perguntaram se o caso foi inspiração para filmes como Sexta-feira 13. Como mostramos no vídeo, existem muitas coisas em comum, e um programa de televisão chega a afirmar que é uma inspiração direta, mas os produtores do filme negam isso. Finalmente, muita gente achou curioso o fato do Homem do Lago se chamar Valdemar. Só que Valdemar é um nome germânico, que significa poderoso, célebre, e é presente na Escandinávia muito antes de estar no Brasil.
Um dos principais monarcas da Dinamarca medieval se chamava Valdemar, e a versão eslava do nome é Vladimir. Ou seja, se você conhecer um Valdemar e um Vladimir, pode dizer para eles que eles possuem o mesmo nome, só com origens linguísticas diferentes. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre samurais errantes e até a próxima!